Dando sequência, então, ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos falar hoje do capítulo 15. Atos 15, versos 1 e 2, relata que alguns membros da igreja na Judéia ensinavam aos gentios convertidos que para serem salvos eles precisavam ser circuncidados. Porém, Paulo e Barnabé discordavam deles quanto a isso. Decidiram então partir para Jerusalém e convocaram uma assembleia com os apóstolos e anciãos para decidir sobre esta e outras questões. No caminho eles passaram pela Fenícia e por Samaria, contando aos irmãos sobre a conversão dos gentios, o que trazia grande alegria a todos. No verso 3. Em Jerusalém foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes contaram quão grandes coisas Deus tinha feito através deles. Verso 4. Fariseus convertidos ao cristianismo queriam impor que os gentios não só fossem circuncidados, como também guardassem a lei de Moisés para serem salvos. Verso 5. Que gerou uma grande contenda. Mas Pedro, que era talvez a autoridade máxima entre os irmãos, disse: Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Verso 7. Diz finalmente no verso 11: cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, os gentios também. O verso 12 diz que então toda a multidão se calou e passou a escutar a Paulo e Barnabé, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Tiago, irmão de Jesus, tomou então a palavra, dizendo que por ele não se devia perturbar os gentios que se convertessem a Deus, verso 19, mas escrever-lhes para que se abstivessem das contaminações dos ídolos, da fornicação, da comida de animais mortos focados e do sangue. A Assembleia resolveu concordar com o apóstolo Tiago, elegendo alguns irmãos para que fossem com Paulo e Barnabé para Antioquia, verso 22, e que levassem cartas aos irmãos de Antioquia, Cilícia e Síria, verso 23, dizendo no verso 24: porquanto ouvimos que alguns de vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. E no verso 28 disseram que haviam decidido não impor a eles mais encargo algum, além de se absterem de 4 coisas necessárias acima citadas, ou seja, de se alimentar das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e de não praticarem a fornicação. Os irmãos escolhidos partiram então para Antioquia, lá juntaram a multidão e entregaram a carta, verso 30, o que alegrou a todos quando leram a carta, verso 31. Paulo e Silas ficaram em Antioquia pregando a palavra do Senhor, verso 35. E Paulo resolveu então seguir para a sua segunda viagem missionária, sugerindo ao seu companheiro Barnabé que deveriam visitar os irmãos em todas as cidades nas quais já haviam anunciado a palavra do Senhor. Verso 36. Porém, Barnabé queria levar consigo seu sobrinho Marco, mas Paulo não concordou com ele, pois o rapaz os havia abandonado em meio à viagem anterior, e isso causou contenda entre eles. Barnabé então navegou com Marco para a ilha de Chipre. Paulo escolheu Silas para seguir com ele nessa segunda viagem, passando pela Síria e Cilícia, visitando as cidades fundadas anteriormente e certamente com o objetivo de informar sobre as decisões tomadas na Assembleia de Jerusalém. Versos 37 a 41, e aqui terminamos o capítulo 15.